do Mastermind para a Vida. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast, do podcast da Mastermind. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui, que é a Vera Matiaso e o Renan Rodrigues, que são dois masterminds que viraram de clientes, viraram amigos nossos também. Aliás, mas o que é que a Mastermind faz? A Mastermind ajuda profissionais a transformarem os seus resultados através da transformação do seu comportamento. Nós ajudamos pessoas a criarem novos hábitos para terem melhores resultados. Meu nome é Marcela Zanardo, sou instrutora e sócia da Mastermind e, além de mim, estará aqui comigo o meu sócio e marido, o Adriano. Que legal estar aqui hoje com convidados especiais. E, Marcela, nós vamos falar hoje sobre algo que é muito relevante para todas as empresas. É verdade. Que é vendas. E para a gente começar a falar de vendas, eu quero chamar um cara aqui que ele se considera um cara técnico. E depois que começou a se desenvolver, se viu um cara muito bom de negócios. Né, Renan? Seja bem-vindo, Renan. Show, muito obrigado pela oportunidade, tá? É um prazerzão estar aqui com vocês. Acredito que a gente tem bastante conteúdo para compartilhar do dia a dia e vai ser muito interessante para todo mundo. Que legal. E Vera Matiaso, seja muito bem-vinda. Vera que é mais ligada a humanas, né, Vera? Muito. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada, eu quero agradecer o convite. É sempre uma oportunidade única. Na verdade, quando nós conversamos com as pessoas, a gente acaba aprendendo mais, né? É muito gostoso compartilhar esses momentos aqui com pessoas que são feras, né? Estão falando de nós, mas eles são feras em vendas, né? É mais uma aula aqui. É uma aula. Então vai ser muito gostoso, um prazer enorme estar aqui compartilhando também com o Renan. Então, estou feliz por esse momento aqui, viu? Que legal. Marcela, e para a gente começar a falar aqui de vendas, eu penso que a gente precisa começar de um ponto interessante, que é a sintonia. Com certeza, com certeza. E como você é muito boa de sintonia, eu vou pedir para que você faça uma sintonia aqui com o nosso amigo Renan. Vamos lá? Boa, boa. Aliás, adoro falar sobre sintonia, Sim. Porque eu entendo que é um momento chave da venda. A gente criar uma boa sintonia faz toda a diferença. Ter ferramenta para criar sintonia faz mais diferença ainda, né, Renan? Conta pra gente um pouco dessa sua experiência com sintonia. Sim, a gente estava até conversando no off aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa muito técnica. Uhum. Então, eu costumo falar que o Mastermind, ele mudou meu campo de visão, né? Então, eu comecei como cientista da computação. Então, na frente do computador, digitando, programando, era eu e a máquina ali, né? Então, devido às necessidades da empresa, surgiu a oportunidade de estar na liderança. Consequentemente, fiz o meu primeiro treinamento do Mastermind, que era o Lince, que é um treinamento surreal que mudou a minha visão sobre o mundo, mudou a minha visão sobre pessoas. Que bacana. E, devido às necessidades da empresa, comecei a olhar e falei, olha, acho que vendas também é interessante, né? E uma pessoa muito técnica, no meu ponto de vista, é difícil ela fazer sintonia. Para mim, foi sempre muito difícil fazer sintonia. Porque você precisa estar observando detalhes, você precisa estar olhando para as pessoas. E no treinamento de vendas, existe um determinado momento que a gente fala sobre sintonia, né? E eu falei, olha, a sintonia, ela também pode ser um pouco técnica. Sim. Então, você começa a observar um pouco mais o cliente, você começa a observar um pouco mais a pessoa que está ali na sua frente. Então, você fica muito mais detalhista, né? E hoje, quando eu vou para uma reunião de vendas, por exemplo, eu procuro focar em tudo. Então, eu chego no cliente, dou uma olhadinha na organização da empresa, dá uma olhadinha na cadeira do cliente, dá uma olhadinha nos quadros do cliente, falo, opa, aquele cliente ali gosta de determinada coisa, né? E isso se tornou muito natural para mim. Então, hoje, por exemplo, eu chego para uma reunião de vendas, é mais tempo batendo papo às vezes, que era uma coisa muito difícil para mim, do que praticamente falando as partes técnicas, né? Porque nós vendemos informática. Sim. E você vender informática, você precisa ser técnico. Sim. E quando a gente chega para explicar para um cliente alguma coisa muito técnica, ele se assusta. Então, nossa, do que essa pessoa está falando, né? O que ele está trabalhando, o que ele quer trazer para mim. Então, hoje é muito mais simples o bate-papo, a comunicação através da sintonia. Até porque explicar algo técnico para quem não tem a técnica, né? Por exemplo, eu não entendo nada de informática. Se você for explicar alguma coisa para mim, tecnicamente, eu
vou falar, ai, não preciso de tudo isso. É verdade. A partir do momento que você gera uma boa sintonia, você ganha a confiança da pessoa e a pessoa se abre para ouvir mais e te dar mais atenção e não chegar assim, não é tudo isso para mim, né? Não é para mim isso, né? A pessoa, ela acaba confiando mais em você. Sim. Eu penso que hoje, para mim, a sintonia é um dos pontos mais importantes na hora de você vender algo. Porque você quebrou a primeira barreira ali, né? Sim. A pessoa acha que esse cara tá vindo para me vender. Não, criou a conexão, a gente conversa, a gente realmente bate um papo. E o que é interessante da sintonia, ela não é com... Eu vou realmente não com o objetivo de, eu vou criar uma sintonia com aquele cliente e vou só vender para ele. Não, eu vou realmente para me aproximar do cliente. Uma sintonia verdadeira, né? A gente se comunica. Natural, né? Natural. E nisso a gente ganha confiança. E a hora que eu vou explicar para ele da parte técnica, realmente falo, não quero nem entender. Faz aí, tá? Realmente ficou legal. Eu acho que é para dar muito certo isso. Renan, olha que interessante, né? Porque nós estamos falando de rapport, que é a sintonia. E isso gera confiança. E a partir do momento que a gente cria confiança com as pessoas, aí é onde a gente faz negócios. Dificilmente a gente faz negócios com quem a gente não confia. Porque senão realmente vira aquele vendedor. E as pessoas não querem comprar. Não tem mais esse espaço, né? Eu ia comentar exatamente isso. É tão mágico o mundo de vendas, é tão maravilhoso, porque ele tem a ver 100% com pessoas. E você, quando você tem amor pelas pessoas, né, você cria uma confiança tão grande que, de repente, você vai para uma visita e, como eles estavam falando, de repente você criou um amigo. E daí, a venda, ela vira uma consequência de você ter se preocupado, de você de você querer entender e estar lá para ajudar. E daí a venda acontece como um passe de mágica. Você fala, nossa, mas foi tão fácil vender, né? Um passe de mágica para alguns e para outros nem tanto. Por quê? Porque não entendem que é técnica. É uma repetição. Isso. É muito interessante isso. Por exemplo, e outra coisa mágica de vendas é para todo mundo. Perfeito. Sim. Porque ele, um cientista da computação, então assim, não, um cara desse, tudo nas exatas, é impossível que ele vá se dar bem em vendas. Mas se ele se interessa por pessoas, o negócio está feito. Usa a técnica e é como se você tivesse uma aptidão para natação, e daí você treina, repete, e você fica imbatível, não tem jeito. Acaba acontecendo. É muito legal, viu? Vendas é apaixonante por isso. E é interessante que o Renan falou, eu não vou pensando, né, com o script do que eu vou falar para fazer uma sintonia, algo natural. Por quê? No começo, quando a gente tem a ferramenta, é importante eu prestar atenção aos detalhes, é importante eu ouvir atentamente e me interessar verdadeiramente pelo cliente. Claro que no começo, fazer perguntas. No começo, você preocupa-se com a ferramenta. Porém, como tudo é muito prático, quanto mais você faz, chega uma hora mais que é automático, fica natural. Vira o hábito. Aí sim fica natural, né? Ô, Má, eu posso contar um segredo do Renan? Eu fiz a venda pro Renan. A primeira venda foi pro Lince. Foi. E aí a gente tava batendo um papo. E aí a gente fiz o ciclo, né? Porque a gente trabalha sempre com a visão do cliente. Então, no Mastermind, a gente nunca vende algo para o cliente. A gente entende a necessidade do cliente e, a partir desse momento, a gente apresenta uma solução, se assim a gente tiver. Se a gente não tem, a gente fala, obrigado, mas a gente não consegue te ajudar. Agora, se a gente tem a solução, a gente entrega o que é importante para o cliente. Né? O cliente não é um alvo para a gente. Né? A gente tem que entregar uma solução para ele. E aí eu fiz todo o ciclo com o Renan, a gente fechou o negócio. Aí, logo depois, eu liguei para ele e falei, Renan, que legal, parabéns, vai estar aqui o seu contrato. Ele falou, cara, deu para ver nitidamente você fazendo o ciclo de trabalho. E é isso que eu quero aprender. Você lembra disso, Renan? Lembra disso? Legal. Daí você entende, você para e fala, nossa, que legal, né? E é engraçado que eu comprei sem sentir. Falei, eu comprei, tô feliz ainda e vida que segue. Que legal. Não tem o arrependimento da compra, né? Não tem. Porque é algo verdadeiro, né, Vera? Mas cara técnico, ele viu todo o processo. A pessoa de humanas não vê nada. Gente, mas como o Adriano é legal, gente. Mas ele é fera. A Marcela, nossa, eles entendem muito. Eu quero fazer.
Não tem, a gente não vê esse passo a passo. Agora, uma dúvida. Renan, como que é para você hoje fazer o ciclo? Olha, hoje, inicialmente foi um pouco mais técnico, realmente, como a Marcela comentou. Eu decorei o ciclo, porque para mim, eu preciso decorar. Antes de eu ir para uma reunião de venda, eu tava com a folhinha do ciclo ali, eu decorei o ciclo redondinho, né? Estudioso. E realmente foi muito prático para mim. Inicialmente, sai um pouco dentro da caixinha ali, mas aí você vai criando habilidades e hoje é tranquilo. Então, hoje eu tenho um ciclo na minha mente, assim, e o ciclo, nem sempre a gente roda ele completo. Perfeito. Né? Ah, sim. Na maioria das vezes, você foi tão bom na sintonia que você vai direto Já vai pro fechamento, né? De repente, a sintonia foi legal, tudo certo, mas aquele cliente tem determinado perfil, eu preciso explicar um pouquinho mais para ele. Acaba acontecendo às vezes, mas hoje é natural. É natural, é isso. Como você mesmo disse, né? Realmente, se você ir com o objetivo de entregar o melhor para o cliente, você tem uma solução para o problema do cliente. Né? A gente sempre tem. Então, se você for com o objetivo, olha, eu vou resolver o seu problema dessa forma, acaba acontecendo. Que legal, Sim, que legal. sim. Esses dias só um pouquinho, Mar. Esses dias o Renan me chamou e falou, Dri, me ajuda aqui que eu tô com uma missão. Eu falei, opa, pode falar. Ele falou, cara, eu tô querendo fazer isso aqui. E era algo meio que, dentro de um princípio razoável, era desafiador, né? Aí a gente fez lá uma mentoria meio que online. Aí eu falei, eu iria por esse caminho. Eu falei, beleza, mandei a mensagem, o Renan não respondeu, passou 2 dias, falei, e aí, deu certo? Ele falou, cara, deu certo, eu consegui reverter. Ou seja, ele conseguiu alterar um contrato, né, no valor de... Foi uma sacada bem legal, né? Porque nós estamos com alguns trabalhos dentro da empresa que a gente precisa reajustar alguns contratos, né? Sim. E um reajuste um pouco expressivo, realmente. E aí eu conversei com o Adriano, falei, Adriano, o desafio é grande, Adriano. Expliquei para ele os valores, ele falou assim, isso daí não é um reajuste, é uma nova venda. Aí eu falei, caraca, faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido. Eu não tô reajustando, eu tô vendendo de novo pro cliente. Sim. E aí eu cheguei no cliente com outro objetivo. Falei, olha, eu expliquei, detalhei tudo para ele, expliquei, e o cliente aceitou o reajuste, né? Feliz também, porque realmente a gente foi para melhorar. Então, você sempre tem que ir na venda, eu procuro pensar assim, você sempre tem que ir na venda esperando dar algo para o cliente. Perfeito. Então, você vai dar algo, com certeza você vai receber algo em troca. É o famoso ganha-ganha, né? Exato. É isso aí. Que a gente prega tanto, né? O ganha-ganha, E, Renan, você faz quanto tempo que está trabalhando com vendas especificamente? Venda especificamente, acho que menos de um ano. Né? menos de um ano. Que foi, você fez o treinamento e logo em seguida você já começou ou você estava iniciando nas vendas e daí fez o treinamento de vendas, né? Você já tinha feito o Lince, aí foi fazer o vendas. Eu costumo falar que é o seguinte, é o que a Vera comentou aqui, né? Vendas está em todos os lugares, vendas está em tudo, todo mundo precisa fazer vendas. Exato. Então hoje eu estava num cargo de liderança na empresa, né? Estou ainda. E você precisa saber vender também sendo líder, né? Você tem um projeto, você precisa que a equipe compre aquele projeto para poder trabalhar em cima disso. Perfeito. Então, nesse momento, estando na liderança, eu falei, olha, eu preciso vender a ideia um pouco melhor. Aí senti a necessidade do treinamento de vendas. Consequentemente, casou. Falou, olha, eu preciso vender também para clientes, né? E o treinamento veio no momento muito certo da empresa, que a gente tem todos esses reajustes. Nós, na JTI, nós temos uma crescente bem legal, então casou super certo. E o treinamento veio no momento perfeito da minha vida. Que legal. E hoje eu uso o treinamento para vender também, durante o dia a dia. Uso o treinamento para vender os projetos para o time. Falei, olha, pessoal, você precisa entregar isso. Você precisa ficar até mais tarde, você precisa pedir que um colaborador fique até mais tarde na empresa. Você precisa mostrar para ele qual é o benefício disso, né? Exato. Então, hoje, o treinamento, basicamente, eu uso quase em todos os setores ali dentro da empresa e na minha vida pessoal também. Que legal. Que show. Bacana. E a Vera? Quantos anos de vendas, Vera? Ai, meu Deus, e agora? Ai, que pergunta. Vera, são perguntas que não faz pra menina. Não se faz. Não se pergunta isso pra meninas. Mas é interessante, né? Nós costumamos a não dar tanto valor para a palavra vendedor, né? Então, quando era criança, eu não tinha muita condição financeira e meu pai queria que nós trabalhássemos no sítio com ele, não queria que nós estudássemos. Então, nós vendíamos bala feito em casa, que a minha mãe fazia. Ai, que Mas eu tinha, assim, uma dificuldade muito grande de cobrar. Tá.
Isso. Porque eu precisava vender para sobreviver, mas eu não enxergava muito valor naquilo que eu estava vendendo, talvez. Olha, que interessante. É muito interessante. Então, eu vendi desde muito cedo. Depois eu passei numa entrevista para o Banco do Brasil, comecei a trabalhar em banco, que é pura venda. Aham. E então, desde muito cedo, porque eu comecei a trabalhar no banco com 13. E antes disso, eu já vendia essas coisas aí lá em Conchal, que é a minha cidade natal. E a diferença é que, à medida que nós vamos aprendendo a vender, nós vamos aprender também a dar valor para isso, porque eu não fui muito focada em resultados. Sim. Eu sempre fui muito focada nas pessoas. Então, assim, quanto eu vou ganhar, não sei. Eu quero vender, né? E é muito importante isso, vender, mas você precisa ter resultados. Sim. Então, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, inclusive uma passagem muito legal do treinamento que eu fiz de vendas, que eu usei o treinamento para não dar desconto na comissão. Olha. O ciclo de vendas, para mim, eu tenho mais facilidade. Eu já fazia ele meio que natural. Eu aprimorei com o treinamento, achei maravilhoso. E também para eu ensinar para a minha equipe, né, me ajudou muito. Mas eu ganhei muito com aprender a vender o valor. Que legal. Tanto é que eu dava muita desconto na comissão. Porque às vezes, eram quantias realmente valores altos de imóvel. Sim. E você falava, nossa, o que tem também dá um descontinho, né? Sim. Só que esse descontinho, você não tem venda todo dia. Perfeito. Né? E isso é muito considerável, a quantidade de desconto que você dá muitas vezes. Então, no treinamento, né? Eu lembro até hoje que eu fiz o treinamento, falei, gente, já se pagou na primeira semana. Porque eu realmente consegui, no ciclo de vendas, a usar a técnica de não diminuir o valor do meu trabalho. Legal. Ô, Vera, e então... conseguir vender isso, né? Que é até entre nós aqui, vendedores, a técnica do conta-gota. Ô, Vera, então, dentro desse princípio que você já gostava, sempre gostou de pessoas, tem facilidade em fazer negócios, em fazer sintonia. E o que mudou, então, foi a valorização do seu trabalho. Foi a Vera entender que, não é porque eu vou ganhar, sei lá, 30, 40, 50 mil de comissões aqui que eu preciso abrir mão de 5. Isso. Se a pessoa também está satisfeita com o serviço. É isso, Vera? E é isso e outra coisa. Você vai percebendo que a venda está acontecendo porque você tem uma capacidade intelectual, uma capacidade de resistência emocional. Legal. Uma habilidade de lidar com pessoas e de negociação muito grande. Que isso é uma bagagem desde os 6 anos de idade, 7 anos de idade. Sim. Então, assim, você tem que valorizar o seu suor de tantos anos de trabalho. Perfeito. Né? Porque você começa a perceber o seguinte, poxa, realmente essa venda está saindo porque eu estou trabalhando nela, talvez outra pessoa não venderia. Legal. Essa negociação realmente talvez não saísse sem mim. Então, eu comecei a me valorizar mais e perceber que realmente isso tem muito valor. Que legal. Tem muito valor. E outra coisa que depois eu descobri, né? Que eles não contam para nós. O cliente falou, Vera, a gente vai fechar. A gente ia fechar. Sim. Mas quem não chora não mama. Quer dizer, olha aí. Se eu tivesse dado desconto de comissão, eu ia ficar muito brava. Marcela, e olha sabe por quê? Ele ia fechar. Sim. E assim, os clientes vão fechar, não é a comissão. Sim. Que vai fazer a diferença. Não é isso, né? Porque, principalmente no nosso mercado, porque não são produtos iguais. Olha, que interessante. Não é? São produtos personalizados. Uma casa não é igual à outra. Perfeito. O projeto, a localização, tudo é diferente. Então, você precisa ter essa percepção. É uma venda de alto valor agregado. E não é qualquer vendedor ou corretor que tem essa capacidade de negociar isso. Porque você lida também com pessoas muito diferentes, né? Tem aquela pessoa metódica, tem aquela pessoa
matemática que você precisa mostrar valor para ele, que vai além do... Ai, tá vendo que lindo que é isso aqui? Olha como é confortável. Não, é quanto custou para construir, quanto vale realmente isso aqui. Quanto vai valorizar, vou ganhar dinheiro, né? Que tem gente então, que pensa isso antes de pensar se vai ficar bem na casa, né? É um mundo fascinante, porque eu lido... Né? Todos nós, né? A gente, dentro de várias negociações, lidamos com pessoas muito diferentes e você precisa enxergar o valor para cada uma delas e saber lidar com elas no ponto de mostrar o seu trabalho, o seu valor. E isso foi para mim a cereja do bolo que legal. No Mastermind de Vendas. Sabe uma coisa que... Só um minutinho, Dri. Que foi interessante na fala de vocês dois e remete a algumas situações que nós dois já conversamos, né? Da nossa experiência. Então, o Renan fez o treinamento de vendas, pegou a técnica, estudou a técnica para começar a trabalhar. A Vera já vendia. E aí a gente vê uma situação que é muito interessante, né? Claro que a maioria dos vendedores começam a vender intuitivamente. Nós começamos assim, com a outra empresa, né? Eu principalmente, imaginem só. Eu, fisioterapeuta, comecei a trabalhar com o Adriano, ajudando ele, né? Na empresa que ele tinha tido a ideia. Eu abracei com ele a ideia. E aí comecei a vender, intuitivamente. Mas o que você faz para vender? Não sei. Converso. Converso com pessoas, ouço, faço perguntas. Nossa, mas Adriano, você foi muito bem esse mês. O que você fez? Não sei. Quando a gente tem um ciclo, né? E acredito que você, a hora que viu o ciclo, pô, mas eu já faço isso. Mas deu nome. Deu nome. E daí eu falei, nossa, isso aqui eu posso melhorar. Eu posso ajustar. Perfeito. Exato, porque quando a gente faz de forma... perceber aonde precisa ajustar, né? Quando a gente faz de forma intuitiva, às vezes a gente começa a não ter resultado e você fica assim, caramba, mas o que está acontecendo? Por que eu não estou tendo o resultado que eu imaginava? Quando você tem a técnica, você vê lá o ciclo, você olha e fala, opa, eu tô muito... Às vezes a gente está desesperado em vender, esquece de fazer a sintonia. Esquece de fazer uma sintonia bem feita. Mas a gente vê isso. Não é? Às vezes você é abordado por uma pessoa que está vendendo alguma coisa, mas você percebe nela um desespero por vender. E ela te atropela. E você já cria uma resistência. Porque daí, pelo menos para mim, né? A pessoa não está preocupada comigo. É isso, exato. E daí você fala, gente, eu vou colocar essa roupa aqui, ela vai falar que tá linda. Nem sempre está. Exato. Então, assim, você precisa... Por isso que é bacana o que você falou de sintonia. Você precisa, ponto número 1, você precisa... ser mesmo genuíno na preocupação com o cliente. Exato. De entender exatamente o que ele precisa. Porque nessa sinceridade sua, ele vai perceber e ele vai confiar em você. E daí, com confiança, o cliente faz assim, me leva que eu vou. E é muito legal isso, porque eles são assim mesmo. Então, às vezes tinha corretor meu que falava, Vera, mas você entra na reunião, fecha. Eu tô falando para ele a mesma coisa faz um tempão. Que coisa interessante, porque você chega uma hora que você vai pegando a confiança do cliente, que você fala a mesma coisa que outra pessoa falou, mas você tem uma propriedade para falar para esse cliente, porque você construiu uma estrada de verdade, de honestidade. Então, o cliente sente isso e não dá para enganar as pessoas mais, né? E olha você estava falando de vendedor. O vendedor, ele é uma peça-chave numa empresa, na sociedade, mas aquele corretor, vendedor, que realmente é verdadeiro. Como você falou, eu posso te dar a solução, eu tenho ela na minha prateleira aqui. Olha, eu não consigo. Eu não consigo te ajudar. E olha que interessante, né? O que a Vera falou e o que o Renan falou. Né? O Renan conseguiu fazer uma outra venda para um cliente dele. Sim. Aumentou aí, 5 vezes o valor da venda. A Vera,
ela conseguiu parar de dar descontos, né? O que isso significa para nós que somos vendedores? Mais dinheiro no bolso. Sim. Mais dinheiro no bolso significa melhor vida, significa se preparar mais. Muitas vezes a gente conversa com alguns vendedores que falam, eu não tenho dinheiro para investir em mim. Olha que coisa. E por que não tem dinheiro para investir nele? Porque talvez ele está invertendo o ciclo. Se ele se prepara, ele vai ganhar mais dinheiro. Com certeza. Só que acontece que às vezes as pessoas, vendas é muito democrático, né? Então, não tem o que fazer, vira vendedor. Né? Hoje a gente tem um concorrente em vendas, né? Que é o Uber. Né? Então, se a pessoa às vezes não tem o que fazer, vira Uber ou vira vendedor, não é isso? Agora, quando a gente escolhe ser vendedor, né, nós temos a possibilidade de ganhar mais do que muitos diretores ou donos de empresas, de multinacionais. E somos livres. Somos livres. Somos livres. Então, essa liberdade chama-se preparação. Quanto mais preparado a gente está, melhor a gente fica em negócios. E claro, quando a gente tem técnica, não importa se você é mais de exatas ou mais de humanas, o que importa é que você tem que ter um olhar para o cliente. E aí, quando você vende para aquele cara o que interessa para ele, você faz uma venda boa, uma venda saudável, acaba criando amigos, né? E aí vocês fazem negócio. A Vera tinha uma frase que era muito legal, né, Vera? Amigos, amigos, negócio faz parte. Negócio é isso? Faz parte, é verdade. Não é? É uma campanha que nós fizemos. Eu lembro disso. E realmente, eu acho que na nossa profissão, isso que é o mais gostoso. Além de tudo, quer dizer, é o cliente que convida você para o casamento, para o aniversário do filho, para você num churrasco, porque você realmente vendeu algo que fez a vida dele mudar. Você não deu um mico para ele, né? Porque você entendeu exatamente o que ele precisava. Outra coisa que eu acho super interessante da venda é essa coisa de você realmente não se preocupar só com você com a meta, né? Com a meta. Eu acho Perfeito. que as pessoas, às vezes, tem gente muito focada, né? Vamos pensar, sou focado, não tem nada de mal ser técnico, né? Ser focado em ganhar dinheiro. O vendedor precisa realmente disso, né? Precisa ganhar dinheiro, ganha com vendas. E muitas vezes o corretor, ou vendedor, né? Estou falando corretor porque a minha equipe, eu sou corretora também. Se preparar. Eu sou vendedor, tem gente que tem esse dom nato de vender. Você desenvolveu, certo? Sim. Você tinha isso lá adormecido e você se mostrou, mesmo sendo muito das exatas, você quis e você conseguiu se desenvolver. E tem pessoas que já têm o dom de vender e acham que está tudo certo, não é? E não se preocupa em melhorar. É um grande erro dos vendedores. Por quê? O mundo hoje é muito rápido. Então, existem vendedores, eu digo assim, que somos como atletas, né? Atletas numa Olimpíada, numa Copa do Mundo. Então, tem o time que vai ficar lá na lanterna e tem o cara que vai ser o medalha de ouro. Então, sejamos nós, em qualquer profissão, mas principalmente em vendas, ao contrário do que as pessoas pensam que você não precisa estudar, porque vender, para algumas pessoas já é mais fácil do que foi para você. Você precisa estudar, você tem que ter uma resiliência emocional muito grande, você tem que entender de gente. Quanto mais você entende, mais você vende. Você precisa conhecer do mercado. Quanto mais você entende do seu concorrente, do seu produto, seu produto também, né? mais você vende. Então, existe um erro muito grande das pessoas de acharem, eu já sou vendedor, vender é fácil, não precisa de faculdade, e fica naquele mundo. Então, nós precisamos, né? Agora, eu tenho uma acordar. dúvida sobre o que é fácil e o que é difícil para vender. A minha dúvida é, por exemplo, o Renan, eu vi que ele se deu muito bem com o ciclo. E quando eu conheci o ciclo, eu já era gerente de vendas nacional. Eu já fazia venda, já treinava mais de 200 vendedores. E vou te falar, eu tive uma dificuldade em entender o ciclo e entrar dentro desse ciclo. Por quê? Porque eu já fazia vendas, eu já tinha um método de vendas, só que era o que a Marcela comentou, é um método empírico. Então, assim, eu me dedicava muito... Intuitivo, né? Eu me dedicava muito a produto. Então, eu sempre dominei meus produtos. Eu trabalhei uma época com medicamento, trabalhei em laboratório farmacêutico. Então, eu tinha que vender conceitos para médicos.
Então, você precisa estudar muito o produto. E quando eu vim trabalhar com vendas de alto valor agregado, você tem que desaprender a vender e aprender de novo. Então, eu entendi que para mim foi muito mais difícil eu aceitar que aquele jeito que eu vendia era bom, porém, se eu fizesse de outro jeito, eu teria mais resultados, mais rápido e seria muito mais sincero. Porque o meu olhar seria com o olhar do cliente. Porque quando você vende um produto, por exemplo, um copo, eu não tenho muita necessidade. Então, eu vou negociar desconto, certo? Exato. Ah, mas você conhece tecnicamente muito bem o copo. Tá bom, o que muda em uma negociação? E o que eu queria falar aqui, Marcela, agora era sobre negociações. Sim. O que você acha? Você que é boa de negociação, que eu sei, viu? Conseguiu Ótimo. levar o Adriano pro altar. Uma negociação dura, viu, Renan? Mas levou. Levou. Boa. Negociação é uma parte extremamente importante da venda. Extremamente importante. Porque... E não só da venda, né? Eu falo que para quem compra também... Né? E para quem compra? Eu gosto de vender, eu vendo, mas eu sou uma péssima compradora. Porque eu me encanto muito fácil com as coisas. Eu me convenço, eu não consigo negociar quando eu vou comprar, eu já vou e compro, né? Eu sou a compradora ideal para qualquer vendedor, porque as pessoas vendem muito fácil para mim. Mas a pessoa, quando trabalha de fato com compra, aliás, no treinamento nosso de vendas, às vezes tem compradores. Para ir aprender o processo de venda para conseguir negociar com o vendedor, né? Então, olha só. Para se preparar, né? Negociação é o tempo todo, né? E como que é lá para você, Renan? Olha, negociações também foi um dos meus desafios, né? Porque, de acordo com o meu padrão de comportamento, eu aceitava uma negociação muito fácil. A gente falava, eu falava, realmente, né? Você tem razão. Ele te convencia. Me convencia, muito fácil, né? E aí, eu acompanhei muito o Júlio em vendas. O Júlio, uma das habilidades do Júlio é vendas. Hoje, nós estamos na JTI nesse nível porque ele é muito bom vendedor, né? Sim. E ele tem uma habilidade natural de vendas dele, que é o que a Vera estava comentando. É dele vendas. Então, eu participava de uma reunião de vendas com ele, depois de ter feito treinamento, eu falava assim, nossa, ele fez o ciclo de vendas. Aí eu pergunto pra ele, você viu que você fez isso? Tem noção, né? Ele fala, não, é meu. Então é uma habilidade dele. E uma das habilidades dele também muito boa é na parte da negociação. Então, de repente, a gente passava um preço para o cliente e o cliente rebatia, falando, tá muito caro. E ele tinha aquela naturalidade dele, que é o que a gente aprende no treinamento, né? É claro. É aquele silêncio na sala, aquele climão, mas é natural dele. E isso para mim foi muito bom eu entender, porque no treinamento eu aprendi, porque vai haver negociação. Negociação também faz parte de vendas. Sim. E eu me sentia incomodado, que eu acho que vai cair um pouco às vezes no que a Vera comentou, eu me sentia incomodado quando o cliente entrava na parte de negociação. Vou passar aqui. Obrigada. Quando o cliente... O prático. Boa. O prático, né? A gente Quando o cliente entrava em negociação, eu falava, nossa, eu errei no processo de vendas, não é possível. Ele não entendeu que a gente não tinha que entrar nessa parte. Mas aí, fazendo treinamento de vendas, eu falo, negociação faz parte. Faz parte. Então, roda todo o ciclo, você chega em negociação e fala, agora é o momento da negociação. Então, aí eu realmente me preparo, o cliente faz tudo que tem que fazer, agora a gente tem habilidade, eu entendo, falo, olha, sim, dá pra gente fazer isso dessa forma. A gente mostra o valor, eu mostro realmente o valor do produto, reafirmo aquilo, tira todas as dúvidas. O processo de negociação ficou muito fácil para mim e eu até espero ele, porque, de certa forma, eu estou preparado para aquele momento. Eu entendo que ele vai chegar. Que legal. É interessante porque o Dri falou, a Marcela é muito boa de negociação. E aí até é um pouquinho de spoiler de outro treinamento que é o Eneagrama, né? Que tem a ver com a nossa personalidade. Então, para mim, dentro de negociação... eu falo que o meu maior desafio em vendas é o fechamento. Porque, às vezes, como eu sou muito voltada para pessoas, eu vou muito mais para a pessoa, tá tudo bem, depois a gente conversa, né? E, às vezes, a pessoa precisa que eu dê um empurrãozinho nela para ela, de fato, tomar a decisão. Muitas vezes. Né? Aí, quando a gente faz isso, a pessoa fica grata. Ela fala... Ainda bem que você fez isso.
Ainda bem, eu precisava disso, né? Marcela, e quando as pessoas têm dificuldade em fazer isso? Exato, exato. Deixa eu só, antes disso, né? Então, por exemplo, uma coisa legal para negociação é ouvir atentamente, né? No Lince, algumas pessoas já falaram, o Lince é um treinamento de escutatória. Mais do que de oratória, porque a gente tem oratória no Lince, né? E é uma coisa que eu me preparei muito para ouvir atentamente, porque eu gosto tanto de falar que às vezes eu vou atropelando as pessoas. Era assim, né? E aí, ouvindo atentamente, você escuta o cliente, você já vai construindo e na hora de uma objeção, você já até imagina o que a pessoa vai ter de objeção. Você já tem até a argumentação de como trabalhar. E isso tem muito a ver com ouvir. Claro que quando a gente é mais... embora eu seja muito voltada para pessoas, eu tenho uma facilidade em construir o raciocínio muito rápido na minha cabeça, porque eu não me distraio facilmente. Eu já vou construindo o raciocínio. E isso possibilita muito boas negociações. Olha, dá pra gente fazer uma venda de tantos produtos, a gente consegue trabalhar isso, trabalhar aquilo, ao invés de ficar entregando muito preço. Né? Aí chega no ganha-ganha mesmo. Mas por quê? Construir, eu já vou ouvindo e construindo o raciocínio. Isso é um exercício super bacana de se fazer para quem é vendedor, porque a partir do momento que você está ouvindo o cliente, está construindo o raciocínio, você se prepara muito melhor para uma objeção, para uma argumentação. E isso, por exemplo, dentro do ciclo que a gente falou de que para algumas pessoas é muito natural, por exemplo, para mim é mais natural, mas eu vejo meus corretores lá e eu percebo. Eu sempre pergunto para eles assim, mas por que a pessoa... Nós estamos sempre no meio de um estica e puxa, comprador e vendedor, imagina. Né? Então, nós somos intermediadores. Então, nós temos que agradar o vendedor e o comprador. E o ponto fundamental, que nós aprendemos isso lá no treinamento, é o motivo emocional da compra ou da venda. Então, isso é o ponto-chave de atender o cliente e ajudá-lo a chegar onde ele quer. Eu quero vender porque eu estou cansada, eu estou com um problema no meu joelho, eu não aguento mais o meu sobrado. Gente, isso daí é uma dor terrível, entendeu? A pessoa tem um problema que chega a ser de saúde e mesmo amando a casa, ela tem que deixar aquela casa. Você imagina como é difícil para ela tomar a decisão de ir embora uma casa que ela construiu com tanto amor, naquele lugar. Às vezes não é uma pessoa. Tem gente eu tenho clientes que já mudaram 14 vezes de casa. E tenho cliente que comprou e não quer mudar nunca. Então, como é difícil, olhando o perfil de cada um, olhando para cada cliente com muito amor, você fala, poxa, eu sei que é difícil para você vender a sua casa, tudo, mas... Você vai morar nessa casa que você vai ter acessibilidade, você não vai ter mais dor, você vai poder ficar feliz. E tem tudo de bom nisso, né? Então, ajudá-los quando você descobre o motivo emocional da venda ou da compra. Que muitas vezes o vendedor não sabe disso, porque ele não perguntou. Mas quando você vai para uma conversa com o cliente e se interessa genuinamente por ele, ele te conta. Mas, eu estou mudando por causa disso. Nossa, por exemplo, a gente acabou de atender um cliente que tem 4 filhos e mora numa casa pequena. Então, gente, é insano ficar com 4 crianças numa casa pequenininha. Então, assim, ele está também desesperado. Eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso que as crianças possam se acomodar bem. Então, quando você percebe essa dor... Você vai naquele cliente que está com uma casa grande e precisa sair. Você vai ajustando. Então, criatividade, acreditar no negócio, né? Você realmente confiar e ir até o final com o cliente. Porque as pessoas... isso é muito difícil, né? Para o vendedor, não. Nós vamos conseguir, né? Até o fim, né? Até o fim. Então, essa mágica do motivo emocional faz toda a diferença para a negociação. Eu tô escutando a Vera falar e tô imaginando aqui, né? Olha o tamanho dos números que a Vera trabalha e olha o tamanho dos números que a gente trabalha. É muito universal vendas, né?
Porque o mesmo ciclo de venda se encaixa ali. Então, sim. E o objetivo é você entender a pessoa e contornar aquela objeção no final. A negociação também, eu vejo que ela é um ponto-chave. Porque ali você pode perder a sua venda, né? Você não pode estar rígido também e não ouvir o cliente. Sim. Então, de repente, o cliente ele quer negociar porque, de repente, é uma objeção verdadeira, né? O cliente realmente não tem dinheiro para comprar daquele preço que você está passando, mas deixa eu ouvir realmente a objeção, deixa eu ouvir o que o cliente tem a me falar. Olha, cabe, não cabe, dá pra gente fazer ou não? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi também. Que legal. Então, às vezes a objeção ela é verdadeira e você precisa aprender a contorná-la, né? A entregar realmente o melhor para o cliente pensando nele. E às vezes não tem o que fazer. Se ele tem uma objeção real, não tem dinheiro para comprar o produto, ok. Às vezes tem que abrir mão dessa venda. Faz parte da vida. Tem que abrir mão dessa vendas, venda. Quem vive com vendas dos nãos, né? Muitos nãos. Porque às vezes muita frustração. Perdi na negociação. Às vezes não. Às vezes é uma objeção real na hora de negociar, né? Por mais que você mude o produto para atender parcialmente dentro da necessidade dele, mesmo assim não consegue, né? Agora, o que eu vejo muitas vezes são vendedores que sofrem vendas. Já viram vendedores que sofrem vendas? Já viu, não? O vendedor que sofre vendas é assim, né? O cara tá lá precisando comprar um equipamento eletrônico e ele vai lá na JTI e ele compra. Porque o vendedor que está lá, o que aconteceu com ele? Ele vendeu ou ele acabou ganhando uma venda? Ele sofreu uma venda. Um corretor de imóveis, às vezes está lá na vez, cai um lead, o cara está desesperado porque mudou veio da Bahia para cá, transferido por uma empresa e ele precisa comprar uma casa urgente. Esse cara não fez uma venda, ele acabou sofrendo uma venda. E o que acontece? Quando a gente tem vacas gordas, temos vacas gordas e vacas magras, né? O mercado ele é assim, a hora está alto, a hora está baixo. Então, às vezes a pessoa entra em um mercado e a vaca está gorda, ou seja, todo mundo vai vender. Todo mundo vai vender. O cara estando preparado, o cara não estando preparado, ele vai vender. O que acontece? Quando chega a vaca magra, o que acontece com os vendedores, Vera? O que acontece com os vendedores, Renan? Eles somem. Por que some? Porque não consegue vender. Porque não está preparado. Então, o que é interessante, né? Se a gente pudesse deixar um recado aqui para o vendedor. Se você está numa vaca gorda, aproveita agora e investe em você. Né? Investe em você. Porque quando está fácil, ele fala, não, está fácil, eu não preciso me preparar. E aí que é a grande cilada. Porque quando tá bom para todo mundo. Só que quando as coisas mudam, só quem sobrevive é quem está pronto, quem está preparado, quem trabalha e consegue vender sem desconto, quem consegue agregar valor ao produto e vender com mais saudável, com mais lucratividade. Sim. Rodrigo, mas eu achei muito interessante que eu sempre, como eu sou apaixonada pela minha profissão, eu sempre vendi assim como, nossa, ser corretor de imóveis é maravilhoso, é fácil, é lindo, é maravilhoso. E eu fui há pouco tempo atrás para Belo Horizonte, num congresso da associação, da ABMI, e nós tivemos a oportunidade de conversar com o dono da Casa Mineira, que ele desenvolveu um trabalho dentro do nosso mercado imobiliário com mais de 800 corretores, né? E era um jeito diferente de vender. Que ele, inclusive, foi adquirido, foi vendida, né? A Casa Mineira foi vendida para quinto andar. Mas, diferentemente do que tudo que eu já tinha ouvido, ele disse o seguinte, eu falo, sim, para o corretor, para o vendedor, que não é fácil. E isso eu acho fundamental, as pessoas entenderem o valor de um vendedor. Porque ele é cíclico, né? O mercado é cíclico e quando ele está super aquecido, falta mercadoria. Para você, por exemplo, estou bombando de cliente, você tem outros problemas, né? Que é a capacidade de atender. E quando o mercado está retraído, daí é mais difícil de vender, porque você tem muita mercadoria e daí os vendedores ganham aí força. Então, sempre o vendedor tem que estar extremamente preparado. A profissão de vendedor é maravilhosa, ela é assim...
você tem que ser psicólogo, você tem que entender de gente, você tem que saber de negociação. Ela é desafiadora, então quem gosta de adrenalina é fantástico. Quando você fecha uma venda, você já quer certo. comemorar, né? Você faz amigos. Então, assim, é um mundo fantástico, mas é um mundo pros fortes. É. É E um falar mundo em pros forte, você já perdeu para 1%? Você já perdeu, Renan, para 1%? 1%? É. Não entendi. Você já perdeu para 1%, Marcela? É o seguinte, O que é isso? sabe quando você tá fazendo a venda pra Deu uma pessoa? pegadinha, hein? Não, é assim, ó, você tá fazendo a venda pra pessoa e aí a pessoa fica assim pra você. Nossa, é isso que eu quero. É isso. Não, perfeito. Cara, é o seguinte, 99% de chances que eu vou fechar com você. Beleza? E aí você fala, não. perdemos, Aí você fala, 1%. não, beleza, né? Legal. E vai embora. E o que acontece? Você perdeu para 1%, porque às vezes esse cara não volta e não fecha com você. Exato. Então a pergunta é, você já perdeu para 1%? Já. Porque às vezes a gente sai da venda tão autoconfiante que o cara fala, não, cara, 99% de chances de fechar com você. Mas Tá já praticamente perdi várias fechado. vezes. E aí o que falta muitas vezes? Técnica para fechar. Isso. Fechamento, compromisso. Para selar o compromisso. É, né? e o dia que eu descobri que eu tava perdendo para 1%, eu falei, cara, não é possível. Eu fiz 99% de vou tudo começar a certo usar e perdi esse para seu- 1%. Esse seu... Essa analogia? Essa analogia, sabe? Porque é muito comum. É. Não, tá fechado. Eu sempre falo, tá fechado, tá assinado. Assinado o contrato. Se não tá fechado é nada. Por quê? Como são decisões difíceis para o cliente, Aham. a Impacta Marcela já muito, disse né? isso, você tem que encorajar o cliente. Você tem que dar segurança para ele, porque ele quer, mas o medo, né? Às vezes Sim. e tem pessoas super decididas, super conhecedoras do mercado e que são resolvidas. E existem pessoas um pouquinho mais leigas no mercado, mais indecisas, e daí ela vai perguntar para Marcela se ela está fazendo um bom negócio, para o Adriano e pro Renan. E cada um tem uma visão diferente do negócio. Acabou o negócio, né? Acabou. Já foi. É. Ai, Ô, Renan, você já perdeu para 1%, Renan? Com certeza. E eu sempre tive uma noção, porque assim, eu aprendi sobre o fechamento, o que era o fechamento no treinamento. Até então eu não tinha noção do que era fechamento. Vaira. Aí, como eu aprendi o que era o fechamento no treinamento, eu falei. Todas as minhas vendas eu foco muito no fechamento. Então, basicamente, hoje eu fecho quase que todas. Porque, a não ser que o cliente realmente fala não ali na hora, mas é muito difícil ouvir um não do cliente hoje. Então, 100% das vendas hoje são fechadas porque eu realmente executo o fechamento. Ó, faço todos os processos, a gente executa, tudo por e-mail, documento, tudo bonitinho. Então, eu quase não, eu não perco para esse 1% mais porque eu descobri como Legal, fechar esse legal. cliente. Até então eu não tinha legal. ciência, não tinha consciência de como ele Legal. funciona. E aí tem a ver também com a organização em vendas, que lá no nosso ciclo a gente chama de administração de vendas, né? Porque às vezes, por que perde para 1%? A pessoa virou e falou assim, não, 99% de chance. Ah, então tá bom, amanhã, tá o horário, a gente pode voltar a conversar? Não, amanhã não dá, pode ser daqui 2 dias, então hoje é quinta, pode ser no sábado de manhã você me liga. Aí o vendedor já tá tão se achando, tão confiante que a venda foi feita, que ele faz o quê? Ele se acomoda. Aí chega o sábado, que não é um dia comum. No nosso caso, a gente trabalha esporadicamente de sábado. Pode acontecer. Um vendedor que trabalha esporadicamente de sábado não se organizou, não entrou em contato com o cliente no dia, deixou para entrar na segunda-feira. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Então, é claro que tem a questão do incentivo. Às vezes é o cliente que precisa, né? Tem quando a gente fala em Enneagrama, tem alguns padrões que, se a gente não ajudar ele a decidir, ele não vai decidir. A pessoa não decide, né? Agora, Ele precisa de autoridade. precisa de uma autoridade. Se ele não considerar que você é autoridade Também não vai para fechar. ajudar, não vai. Você só é autoridade se você estuda. Isso. Você tem que estudar o mercado. Eu não quero comprar de um vendedor que conheça pouco. Exato. Que mente. Entendeu?
que mente. Nossa, se mentir, então acabou. Vendedor que mente, acabou a carreira. Carreira curta. Eu quero comprar de um cara o melhor. O melhor que saiba o mais de tecnologia, o que saiba mais do mercado imobiliário de Limeira, o que saiba mais de desenvolvimento humano. Por quê? Porque eu quero estar na ponta, eu quero ser medalha de ouro. Sim. E todo cliente é assim. Eles não querem errar. Então, se a pessoa não estudar, se a pessoa não tiver essa propriedade para falar, ela não engana o cliente. O cliente hoje vai lá no Google Exato. e descobre tudo. Ele Rápido, checa né? o que você falou. Né? Se tiver realmente congruente, ótimo. Se não tiver, ele não te atende mais. Olha que E hoje as interessante. informações são muito rápidas, né? E olha que interessante, né? Eu me lembro que uma vez, ministrando o Lince, eu quis dar um exemplo de argumentação, que é uma das ferramentas que a gente trabalha no Lince, também a argumentação. E aí eu fui buscar uma estatística e peguei no Google uma informação da revista Isto É, e aí eu fui lá e passei a estatística como forma de evidência para a argumentação que eu estava dando. Um participante lá, na hora, dentro de sala, pegou o celular e foi pesquisar. Olha isso, gente. A gente está falando de venda de produto, venda de serviço. De confiança. De confiança. Agora, eu lá, como instrutora, eu estou vendendo a minha imagem. Se eu tivesse passado uma informação errada, se eu tivesse inventado esta informação, falando nesse sentido da aceleração que tá, né? Da agilidade de informação, esse cliente, eu tinha perdido totalmente a credibilidade com ele, porque ele foi pesquisar a minha evidência. Como que eu vou falar sobre algo que eu não tenho propriedade, que a minha evidência vão chegar. Se eu falar que uma casa foi vendida por X, ele vai checar. Vai checar. Né? Tem uma casa lá não sei onde sendo vendida por Y. Ele vai checar, porque o cliente quer segurança e ele vai atrás das informações. E a gente tem que cuidar das evidências que a gente usa para argumentar, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente manter a nossa credibilidade, né? E hoje para você ter uma noção com relação à credibilidade, né? Nós vendemos dispositivos eletrônicos lá também. Sim. O nosso foco não é vender produtos, mas a gente tem uma loja lá para facilitar para o cliente. E quando a gente passa um preço para o cliente, eu passei um roteador, ele custa R$40 mais caro que na internet, por exemplo, né? Aí o cliente na hora, ele falou, nossa, o mesmo roteador tá R$40 mais barato aqui na internet. Aí eu explico para ele, falo, olha, realmente, na internet é mais barato, mas quais são os meus benefícios, né? Então, tem que entregar. Os meus benefícios se der problema, eu tenho 5 ou 6 roteadores aqui na loja, eu vou trocar na hora para você. Eu vou te entregar esse roteador configurado. Então, você tem que colocar as evidências em prática ali, porque senão o cliente, às vezes, ele desconfia de você, às vezes ele não te passa essa informação e fica aquele climão simplesmente porque vocês não se comunicaram. Sim. Né? Agregar valor, né? Sim. Agregar valor. Aliás, né, o nosso treinamento chama Vendas de Alto Valor Agregado. Serve para quem vende coisas caras, sim. Mas principalmente para quem quer agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço. O Renan deu um baita exemplo. Sim. Poxa, é um equipamento que na internet O custo operacional da internet é muito mais barato. Muito mais barato. Até porque não precisa de serviço. Prestar este tipo de serviço. Então, o vendedor que não sabe agregar valor ao seu produto, mostrando o seu serviço como sendo um diferencial, é um vendedor que fica para trás. Porque é isso que faz a diferença. Só vende preço, né, Marcela? Só vende preço daí. Exato. E se ele não tiver mais barato, ele não vende. E outra coisa, como o mundo está muito digital, embora as pessoas... Por que elas estão digitais? Porque elas querem rapidez. É por isso, só por causa disso. Né? Então, se nós entendermos que se nós entregarmos um serviço rápido e bom, eles vão preferir estar conosco. Agora, se eu entrego um serviço mediano e lento, eles vão para a internet mesmo. Então, assim, as pessoas querem se relacionar. Vendas é relacionamento. Sim. Só que nós temos que entregar agilidade e qualidade.
Fora disso, as Sim. pessoas vão para a internet e ficam lá. Eu comprei um óculos esses dias para esporte num site. Eu não sou muito de compras online, porque eu sou muito de querer experimentar, de conversar e tal. Mas, em todo caso, não tem jeito. Isso daí tinha que comprar pela internet. E eu comprei. Chegou o óculos, fui colocar, gente, que coisa ridícula. Nada a ver comigo esse óculos. E agora? Daí o Clavinho falou, não, Vera, esquece. Que é tudo digital, é tudo online. Tudo Isso daí, online. você tem que saber bem a hora que você vai, que óculos que você quer, você tem que experimentar, porque depois não tem devolução. Falei, mas vou tentar. Cheguei lá, entrei em contato e tal. E falei, chegou minha mercadoria, tudo, mas a hora que eu experimentei o óculos, não era nada daquilo que eu esperava, tal. Falei, quer ver, não vão responder, né? Eles responderam, disseram o seguinte, não, a satisfação do nosso cliente é o nosso principal foco. Que legal. Se você não ficou contente, você vai, explicou todo o passo a passo, me ganhou. Que legal. Me ganhou total. Que legal. Então, quer dizer, você pede um óculos, chega em 2 dias na sua casa e não ficou bom, eles me atenderam, retornaram e eu posso resolver meu problema. Exato. Eu fiquei impressionada. Que legal. A Vera deu 2 ganchos aqui, Mar. Um gancho que vamos se ver se você é o tem mesmo. ansiedade, fica aqui que no próximo podcast nós vamos falar sobre como controlar a ansiedade. Nossa, eu vou ficar por aqui. Que aí o próximo nós vamos falar sobre o Lince, então vai ser legal. E ela falou de pós-venda, né? Sim, e também antes do E pós-venda é importantíssimo. são essas duas questões, né? Que é a relacionamento com o cliente, que é o pós-venda. Mas uma coisa que eu queria colocar, que eu acho muito interessante que foi falado, em todos os casos, agregar valor ao produto é trazer experiência para o cliente. Legal. Hoje em dia fala-se muito em experiência. A experiência do cliente. Mas eu vendo óculos. Que tipo de experiência que eu vou proporcionar? É a comodidade, a lente, confortável. Não é só isso. Não é só isso. É fazer um excelente atendimento ao cliente. E você sabe o que eu achei interessante? Depois eu achei num próprio site, só que não era dessa loja, que inclusive seria uma boa dica para eles, tem uns testes que você tira uma foto de selfie e daí eles falam que óculos é mais indicado para você. Que legal. Aliás, daí Já entra no cara da tecnologia, o Renan já tá assim. Então, daí eu falei, poxa, olha só, falta nesse site... Nessa plataforma, né? Isso. A pessoa já fazer o teste, porque daí vai falar o tipo de óculos que é bom para legal, que legal. Eu não tinha pensado Sim. nisso, né? E isso é vendas, né? Sim. Isso é vendas. É um outro tipo de experiência, um outro tipo de vendas, mas não deixa de ser, né? Entra em tecnologia, entra em experiência, entra em tudo isso que nós estamos falando, né? Exato. E aí tudo isso tem a ver com relacionamento com o cliente. Relacionamento. Como que a gente se relaciona com o nosso cliente, né? Que é o gancho que o Adriano comentou, o pós-vendas, né? Sim, sim. Hoje, a gente tem uma frase lá, né? Que a gente aprendeu recentemente e falou, nossa, como a gente não tinha essa sacada. É muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente. Com certeza. Sim. Então, você tem ali os seus 90 clientes na sua carteira de contrato, porque às vezes você está com o objetivo de abrir mais 90. Não. O que a gente pode fazer para esse cliente que já está na minha carteira, para esse cliente que já confia em mim? O que eu posso entregar a mais para ele? O que eu posso buscar de solução para que eu possa vender para ele? Que eu acho que isso é uma coisa interessante para você, né, velho? Você conhece já os seus clientes. De repente, surgiu uma oportunidade, de repente, uma casa nova. Aquela pessoa vai se interessar. Exato. E eu sempre tive muito essa prática. Eu vendia, sei lá, uma casa para um cliente, 5 anos atrás. Daí entrava uma casa nova, quer dizer, nossa, gente, essa casa é a cara do fulano. E realmente é isso que acontece. E ele agradece. Ele fala, poxa, que bom que você lembrou de mim. Sim. Só que muitas vezes as pessoas falam, é mais do mesmo. Né? Um treinamento é mais do mesmo. Só que nós não colocamos em prática. Entendeu? O que acontece? Se você fizer um planejamento, aí vai mais... Ele leva uma vantagem sobre mim como vendedor, né? Cara organizado, faz um planejamento e executa, daí ele põe no chinelo, não tem jeito. Por quê? Eu vou conversar com
5 clientes na semana, que já são meus clientes, para oferecer alguma coisa. Esse trabalho sistematizado de vendas também, que a gente muitas vezes vai muito intuitivamente Sim. trabalhando e não faz esse trabalho, você perde muito. Existem empresas hoje muito organizadas em vendas que têm isso muito sistemático. Então, eles são máquinas de vender e produtos de alto valor agregado. Eles são máquinas de vender. Por quê? Porque tem uma metodologia, um planejamento em vendas, então eles ficam imbatíveis. E é interessante porque a gente já conversou com algumas pessoas, né, clientes que trabalham com vendas e que não tinham um sistema. A gente olhava assim, gente, como assim não tem um sistema? CRM, não tem um CRM. Não tem um CRM. Isso, para quem trabalha com venda, não tem como. É onde você vai gerar o relacionamento com o seu cliente. É onde vai estar registrado. Um mapa do tesouro. Exato. E tem pessoas que não olham para o CRM. Exato. Você fala, meu Deus, não é possível. Não é possível. Tem pessoas que viram e falam assim, né? Eu não tenho tempo de alimentar meu CRM. Então você tem tempo para perder dinheiro. Isso você tem tempo. Porque o CRM é a alma da Mas venda. É a cultura do vendedor que não entendeu que venda é uma coisa organizada, sistematizada. Sim. E que quanto mais você entender de pessoas e for organizado no seu trabalho, mais você vai vender. Vendas é técnica, né? Venda é técnica. E claro que tem algumas pessoas que têm mais facilidades, né? Tem pessoas que são mais desenvoltas, têm mais aptidão a ser vendedor. Agora, nós temos um exemplo aqui de uma pessoa que se desenvolveu, está se desenvolvendo e está tendo bons resultados. Então, vendas é para todo mundo que decide ser vendedor. Esse é o grande lance. Vendas, é muito fácil você entrar em vendas. Agora, você ser bem-sucedido em vendas é outra coisa. É uma decisão da... É outra coisa. Falava, ser corretor é para todos, mas nem todos são para profissão. Por quê? É uma decisão. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que realmente trabalhar, ter amor para o seu cliente, né? Ter essa dedicação, como toda profissão, né? Um médico, se ele pode ser um médico genial, mas se ele não estudar, né? Vai ser um medíocre, né? Vão entrando e você vai ficando ultrapassado. E vendas. É a mesma coisa. Uma ferramenta muito legal que eu descobri basicamente no treinamento de vendas é o funil de vendas. Sim. É tão simples e ajuda tanto. Você fala, nossa, esse mês eu visitei tantos clientes, fechei X de vendas. Nossa, se eu visitar, então, no 100% a mais, eu vou fechar X. E funciona. Vendas, outra coisa que... Métricas, ao mesmo né? tempo que a gente fala que vendas são pessoas, vendas são números. Aí a pessoa fala, mas como assim? Quando eu entrei mesmo para valer no mercado imobiliário, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei doida. Por quê? Porque está na sua mão. Outra coisa super legal do Mastermind de Vendas, e eu uso isso lá para os meus corretores. Quem pilota, né? Quem está no comando é o vendedor. Sim. Por quê? Senão o cliente, muitas vezes ele não sabe para onde ele quer ir. Né? Ele tem uma dor, mas ele não sabe, ele está indeciso. Então você fica que nem doido. Você comanda, você coordena isso daí, é você que dirige. Então, se você conduzir de forma correta, você chega no destino mais rápido, o seu cliente chega e ele fala, poxa, muito obrigada, você é profissional, você é fera, ele te agradece, ele te presenteia. Eu falo, gente, você ganha comissão, ganha presente e ainda ganha, né, um amigo. Que profissão melhor? Exato. Você fala, ganha tudo. E ainda trabalha tem gente... pra caramba, rala pra caramba, mas é muito gostoso. E ainda tem gente que fala assim, né? Ah, você não consegue arrumar um emprego pro meu filho ou pra minha filha? Pode ser até de vendedor. As coisas mais difíceis, assim... É muito difícil, mas... É difícil. Mas é apaixonante. É gostoso. A pessoa que se dedica, né? Depois, quando o bichinho das vendas pica a gente não quer mais sair, não é verdade? Eu me lembro que na outra empresa que nós tínhamos, a gente atendia o estado de São Paulo inteiro e nós tínhamos vários produtos.
que a gente podia ofertar. Então, era peça e acessório de moto, então tinha capacete, tinha roda, raio, tinha câmbio, pedal, né, de câmbio, de partida, tinha coroa, pinhão, enfim. Teve uma vez que a gente falou, nossa, a gente tá patinando, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para nossa carteira de clientes. Nossa curva ABC. Quem são as pessoas que estão na nossa carteira que podem usar, comprar. Claro que para produto, assim fica mais fácil, porque uma loja de moto vende de tudo, a não ser que seja uma boutique. Não dá para eu vender uma roda, um raio, um pedal de câmbio numa boutique. Mas a maioria das lojas, elas vendiam de tudo. Por que nós não estamos vendendo capa de chuva nessa loja se ela tem potencial? Tá lá lotada do meu concorrente. Por que esse cliente está deixando de comprar as nossas coroas, correntes? E aí a gente mapeou isso e começou a trabalhar. Ou seja, nós aumentamos Depois eu quero contar um segredo. Então. Tá, nós aumentamos e muito o nosso faturamento. Claro que com CRM e sistema. E porque análise. A gente olhou... E análise, gestão. Aumentamos, quase dobramos o nosso faturamento. Nos mesmos clientes. Nos mesmos clientes. Sabe qual que é o segredo? Só de olhar para o cliente. Sabe por que a gente não vendia? Porque não oferecia. Por isso que não vendia. Entra no automático. Uhum. E aí não tem gestão. Se não tem gestão, vende menos. Exato. Aí, vamos olhar esse mapa. Olhamos o mapa, ficou claríssimo onde a gente poderia vender. E aí, às vezes, ficava desesperado, correndo, sem saber para onde está indo, atrás de novos clientes, sendo que tinha ouro dentro da carteira. Dentro da carteira. Então, é muito interessante essa análise que a Marcela falou, porque assim, o segredo é, cara, oferece. Se você não oferecer, você não vai vender. Ponto. Você já... Não, a gente você tem... é surpreendido, né? Como você falou que tinha lá o produto que vocês tinham de um concorrente. Por quê? Você não ofereceu e às vezes o cliente quer comprar de você, ele confia em você, você já tem Exato. a confiança dele, ele já gosta de você, só que ele não sabia que você vendia, né? E acontece muito isso. Né? E a gente até, um exemplo agora para Mastermind, são os dois, né? A Vera já fez o Lince, já fez Pleno, já fez Eneagrama, já fez o Vendas. E a gente Renan fez Vendas, Eneagrama, Lince, Falta o Pleno. E foi o quê? Porque vendeu por vender ou não? Vocês precisavam. E foi em momentos diferentes que vocês fizeram. Então, olha como é interessante a gente olhar e olhar com o amor que a Vera falou. Opa! Eu me lembro que quando o Vendas fui eu que vendi para você, né, Renan? O Renan tava fazendo apoio. Ai, eu tô querendo fazer o Eneagrama, vou fazer o Eneagrama. A gente foi conversar. Eu falei, Renan, por tudo que você falou para mim, é o Vendas que você precisa agora. Não é o Eneagrama. É o momento da pessoa, né? Faz o Vendas primeiro. Depois você faz o Eneagrama. Para entender melhor como funciona. Então, quando a gente conhece bem o cliente, tem esse histórico, esse registro do cliente, você continua vendendo. Você mantém uma rede viva e todo mundo sai ganhando com isso. Todo mundo sai satisfeito com o trabalho que a gente está fazendo, né? Sim, e querendo mais ainda, né? Falta um olho pra mim. Uma e outra coisa é assim, ó, por exemplo, não sei, né, a idade do Renan, mas nunca tem idade para aprender. Exato. O que acontece? Eu fiz o Mastermind com o seu pai. E você vê o quanto a gente aprende e como é bom. Você sempre está renovando aquilo que você sabe, se energizando com outras pessoas. Porque vendas também, você recebe muitos nãos. Sim. Então... também é essa energia de você se recarregar, recarregar as energias, porque você leva muito não, mas tá mais perto do sim. Uma hora o sim vai chegar, né? Então, você precisa estar com gente, estar aprendendo, porque isso faz também a roda girar. Exato. Né? Você está se relacionando com pessoas novas. Você, por exemplo, né, hoje aqui, ouvindo o Renan, falou, poxa,
talvez aquela pessoa, tem uma pessoa que eu conheço que fala, poxa, talvez se dê muito bem como corretor de imóveis. E por quê? Porque é uma pessoa que gosta de gente, é super organizado e é das exatas. Então, assim, que vai ajudar muito um cliente mais metódico, mais dentro de um processo de vendas menos emocional, né? E mais... Lógico, né? Lógico, né? Que tem, né? A venda tem de tudo isso. Que legal. Bacana. Vamos finalizando, que eu tô Mas vendo aqui. antes disso, nós temos uma surpresa, porque Mastermind, que é Mastermind, faz mais do que o combinado. Então a gente preparou uma surpresa. Na verdade, Ai, que gracinha. a Marcela preparou uma surpresa para vocês aqui, né? Então, por favor. Coisas diretores. de Marcela, né, lá? Legal. E Adriano também, né? Obrigada. Não, muito obrigado Ai, pelo convite, pelo Obrigada. sim de vocês, isso que eu ia né? falar. Muito obrigada pelo seu sim. Ai, Legal. que gracinha. Aproveitem. Olha, deixa eu mostrar pra turma para ficar morrendo de inveja. Cuidado. Meu chocolate, meu chocolate. Para vocês serem Ai, luz obrigada, na vida Mar. das pessoas. Afinal, vocês Obrigada, são Adri, Mastermind. lindo. Imagina. Obrigada, Renan. Muito obrigada, Vera. Obrigada. A gente tá, como eu coloquei no bilhetinho, né? A gente tá aqui nesse mundo também para ser luz na vida das pessoas. E hoje o que vocês fizeram é trazer um pouco mais de luz com a experiência de vocês, com o que vocês fazem, para as pessoas que vão assistir o nosso podcast, que vão acompanhar o nosso podcast. Muito obrigada pela generosidade de vocês. Que legal. Nós que legal. agradecemos, eu quero agradecer muito vocês, que são os queridos, né? São amigos. Sempre aprendo com vocês. Eu agradecer também a oportunidade de eu ter feito todos esses treinamentos que me ajudaram muito. Agradecer ao Renan, que gostoso dividir esse espaço com você e aprender com você aí do seu jeitinho, né? Desejar para você também muito sucesso, felicidades. Poxa, eu que agradeço. E falar para as pessoas que estão nos ouvindo que você tem que amar o que você faz. Agora, que vendas é fascinante, só que é desafiador e exige dedicação, amor e muito foco no cliente. Muito bom. Muito foco, porque o cliente, ele valoriza aquela pessoa que você fala, eu tô com você até o fim, até a hora que a legal, gente conquistar aquilo que você deseja, É isso, né? isso mesmo. Puxa, eu agradeço também a oportunidade, né? Eu falo que o Mastermind para mim foi um divisor de águas. Sempre muito técnico, comecei com Lince, eu falei, nossa, abri minha mente sobre minha vida de fato, sobre como tratar pessoas. E desde que eu fiz o Lince, eu falo realmente para todo mundo, eu mudei muito a minha vida. Então, aprendi a tratar melhor pessoas, defini metas na minha vida. Eu lembro que no Mastermind eu defini uma meta, falei, eu vou de bicicleta para Aparecida. Fui de bicicleta para Aparecida, mandei foto no grupo. Então, acontece de verdade se você se entrega ao processo. Sim. Né? E para quem não acredita, olha onde eu tô. Eu costumo falar, né? Falei, olha, eu tô aqui com os meus 2 instrutores. Tô com a Vera. Poxa, a Vera é um exemplo, é cliente nossa também. Sim, sempre tive uma verdade. admiração. São coisas que acontecem na vida da gente se você tem objetivo, se você tem foco, se realmente você quer aquilo. Perfeito. E eu falo que vendas tá sendo o meu novo objetivo, assim, porque é muito legal, é muito apaixonante. E é para todo mundo, né? Desde que você tenha essa vontade, desde que você tenha esse interesse, você consegue vender. Eu sou um cara da tecnologia, tô me dando bem. Muito bom, muito bom. Obrigado. Que legal, Obrigado que legal. Parabéns. Obrigado pela aceitação de vocês, né? É muito legal estar com vocês aqui. Love. Marcela, parabéns, né? Muito obrigado por estar aqui junto comigo, por aceitar esse desafio. A gente faz realmente algo que a gente gosta. É desafiador para a gente também, né? Porque a gente precisa vender, só que a gente precisa vender com qualidade. Então, realmente, a gente escolhe as pessoas para estar junto com a gente em sala, para a gente poder entregar o melhor para elas. Então, eu quero agradecer a Marcela por estar aqui, agradecer vocês por estarem aqui. A quem está nos vendo, então, muito obrigado. Espero que a gente tenha deixado pelo menos uma palavra. Que agora nós né? vamos seguir você. E considerações finais, Marcela. Obrigada também, Dri. A gente constrói as ideias juntos e vamos juntos, né? E graças a Deus, ele
Ele abençoa a gente para que a gente faça isso, que ele continue nos abençoando para que a gente faça isso cada vez mais e melhor. E obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente. Espero que esse podcast tenha agregado muito para você, que tenha tido vários insights. E para quem não é vendedor ainda, tomara que o bichinho de vendas tenha te picado. Você vai ver que é uma delícia vender.